O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que é preciso que a força da segurança pública se faça presente para garantir um ir e vir sereno em seu discurso de posse em cerimônia fechada e sem transmissão ao vivo nesta terça-feira. A declaração foi exatamente essa aqui, abro aspas. Nesse momento, a força da segurança pública tem que se fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico. Contem com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar esta tranquilidade, fecho aspas. A fala do ministro se dá em meio a embates entre o governo federal e governos estaduais em torno da adoção de medidas de restrição, entre elas e o lockdown de toque de recolher para supostamente conter o avanço da pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro critica, desde o início da pandemia, as medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores. Em março, Bolsonaro moveu uma ação no STF contra regras de governadores de combate à Covid-19, pedindo a suspensão de decretos adotados pelo Distrito Federal, pela Bahia e pelo Rio Grande do Sul. Ainda sobre o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, há pouco veio a informação de que ele decidiu trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Começa essa com você, Fiuza. Olha, até que enfim, né? Eu diria, chegaria ao ponto de dizer até que enfim, né? O ministro da Justiça que não vai se furtar a sua responsabilidade de defender o cidadão, né? Porque o cidadão está aí vivendo uma ditadura, né? Essa elite intelectual ociosa, né, que fica aí rezando por uma ditadura que apareça, ela não vê a ditadura no dia a dia descendo o sarrafo no cidadão, em mulher, batem muito em mulher, batem mais em mulher, em praia, em praça. Não, esses humanistas de plantão não apareceu ninguém para se chocar com isso. E com diretrizes absurdas de toque de recolher, inconstitucionais, inúteis como forma de combate à pandemia. Então, é muito auspicioso, é muito bem-vindo o discurso do novo ministro da Justiça e que ele saiba fazer com habilidade, exercer esse papel com habilidade. Eu acho que o Ministério da Justiça identificando as exacerbações e indicando, notificando as forças de segurança locais e as autoridades locais sobre a impropriedade daquelas medidas, mas no limite, como a gente está vendo, né, muitos dessas autoridades locais agindo como tiranos e passando por cima de tudo, e muitas vezes sancionados pelo Supremo Tribunal Federal ou por juizinhos aí da esquina. Então aí a gente quer ver, sim, a força de segurança defendendo o cidadão das pancadas dos tiranetes. Eu gostaria de ver, não quero conflito, mas já passou do ponto, o cidadão está sofrendo, está apanhando, está sendo humilhado e é o momento, sim, de uma autoridade nacional com habilidade, sem inflamação e sem politicagem, colocar isso nos seus eixos e defender a população. Diga, Ana. Eu vou usar a palavra do Fiuza, porque eu também estava com ela na cabeça. Até que enfim, a população está apanhando literalmente os vídeos que têm rodado aí na internet, as pessoas denunciando o abuso de poder, de alguns agentes policiais, no sentido do uso da força física contra mulheres sendo algemadas, sendo colocadas em vans e gritando: alguém pega minha bicicleta, liga para minha filha. E são imagens chocantes. E dentro disso que a gente está vendo aí do cerceamento das nossas liberdades, Vitor, eu comentei anteriormente sobre esse juiz da Suprema Corte muito famoso aqui nos Estados Unidos, Antonin Scalia. Ele costumava falar também que um juiz que está sempre feliz com as suas decisões é um mau juiz. E parece que no Brasil a gente tem isso. A gente tem juízes que estão sempre felizes com as suas decisões, que estão sempre seguindo aí as suas inclinações ideológicas, as suas inclinações políticas, são mais agentes políticos do que juízes. O próprio debate aí em relação à decisão do ministro Cássio Nunes em permitir a abertura de igrejas e templos, muita gente coloca como se a decisão tivesse sido uma decisão irresponsável, sendo que, se você lê a decisão,
todas as medidas sanitárias estão ali na decisão, inclusive diminuindo drasticamente a capacidade de cada templo, de cada igreja, em apenas 25%. Ele coloca na decisão medidas sanitárias de higienização da mão, de uso de máscaras, de checagem de temperatura. Então, demorou o ministro da Justiça aí também a se colocar à frente, não apenas para defender algum ponto ideológico, mas para defender a nossa liberdade que está na Constituição, para defender a nossa Constituição. Diga, Augusto. Araraquara, por exemplo, agem grupos, né, tropas de choque que lembram a SA da Alemanha na ascensão do nazismo, né? Eles vão e batem em pessoas aí que que estão circulando pelas calçadas antes de perguntarem se elas vão, por exemplo, a uma farmácia e tal, e desrespeitando violentamente o direito de ir e vir. Isso aí está acontecendo. A revista Oeste desta semana publica uma reportagem muito interessante da Branca Nunes sobre as violências aí, os abusos cometidos por essa epidemia de autoritarismo aí que acompanha a pandemia de coronavírus. Eu acho que os ministros, eles estão respondendo bem às versões espalhadas pela seita que tem num ladrão ser único Deus, né? Se você é devoto do Lula e acha que ele é uma alma pura, você não é normal, né? É difícil convencer essas pessoas, mas é bom sempre apresentar a contra-argumentação. O ministro das Relações Exteriores está preocupado com a saúde. Tá? Então ele está explicando que o que dizem os lulistas aí, fanáticos, é apenas uma manobra oportunista, né? Como todas as que eles empreendem. E o ministro da Justiça e da Segurança Pública está mostrando o seguinte, quer dizer, ele não quer que essas violências se repitam. E caso se repitam, aí o Supremo vai ter que bancá-las, porque os prefeitos acham que são os monarcas municipais agora, e os governadores também agem à revelia das tentativas do presidente da República, do governo federal, em botar um pouco mais de ordem nesse negócio. Quer dizer, o Supremo Federal, além de espalhar a insegurança jurídica, ele está espalhando a insegurança pública, né? Entregando tanto poder a esses reizinhos aí que não tem nada na cabeça, né? Nada na cabeça. Eles acreditam mesmo que eles agora mandam em cidades aí, né? O reino deles, e agem como tal. Até que a população acorde, é bom que a polícia socorra os que estão expostos aí aos autoritários de nascença, né? Que são os petistas. Diga, Zé. Mas eu não acredito muito que o novo ministro da Justiça e Segurança Pública possa cumprir um tipo de promessa assim. Seria uma guerra civil, seria entrar em atrito, né? Uma Força Nacional, a Força Nacional que é composta de policiais militares estaduais que cedem aqui para o comando do Ministério da Justiça, a Força Nacional, mesmo a Polícia Federal, contra a Polícia Militar dos estados, Polícia Civil e as guardas municipais que cometem, sim, muitos abusos. Eu não acredito que o Brasil possa entrar em guerra civil por conta disso. Agora, você imagina a cena, no momento desse, em que a polícia militar chega num ônibus, esvazia um ônibus e não quer nem saber como o trabalhador volta de casa, em outras condições prende famílias com bicicletas, esses excessos que as pessoas deviam levar à justiça para que esses malprofissionais fossem processados, né? E aí chega a Força Nacional e faz o quê? Vai prender os policiais, vai fazer a mesma coisa com os policiais. Quer dizer, é difícil de entender que o ministro da Justiça possa prever uma situação tão grave assim. O Ministério da Justiça, ele vai fazer 200 anos agora. Ele foi criado em 1822 como Escritório dos Negócios Jurídicos e entregue a José Bonifácio Andrade Silva, pelo príncipe regente Dom Pedro.
para se ter uma ideia da importância do Ministério da Justiça. E ele, por ser o primeiro ministério, o ministério mais importante, é o que tira a fotografia ao lado do presidente no momento de posse, que fica à direita do presidente nas reuniões ministeriais e sempre foi envolto ali num grande sistema de respeito e era um grande jurista que ocupava. E esse ministro da Justiça era uma espécie de Hermes, né, que interpretava as palavras dos ministros do Supremo. Eles iam e conversavam com ministros do Supremo em nome do presidente. Era um tempo em que o presidente da República tinha que ter o ministro da Justiça para fazer essa linha, esses conchavos com o Supremo Tribunal Federal. Mas agora eu tenho dito e falei aqui várias vezes que o Ministério da Justiça, ele é mais hoje Ministério da Segurança Pública do que exatamente esse Ministério da Justiça criado lá, o Escritório dos Negócios Jurídicos. A prova total disso é que agora entra um delegado da Polícia Federal. A Polícia Federal sempre teve conflitos com o ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça, como Renan Calheiros e outros que foram ministros da Justiça, tentaram dominar a Polícia Federal. E a polícia sempre se portou como poder de Estado, e o é. Poder de Estado e não do governo, e não de governo. Por isso, havia essa divergência. E agora não, a Polícia Federal chega ao cargo máximo, que é ministro da Justiça, e vai trocar as superintendências, vai trocar o comandante da Polícia Federal, né, o diretor da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, ou seja, um poder da segurança pública, e isto é muito importante. O discurso dele hoje foi muito bom, e no sentido do que todo mundo esperava do governo Bolsonaro, que é a prioridade exatamente para a segurança pública.